E se você não estivesse vivendo sua vida com a sua alma inteira? Pedaços de você podem ter se perdido em traumas ou em outras dimensões. Será que a sua alma está fragmentada? Sejam bem-vindos ao mistério que a ciência tenta ignorar e as tradições antigas insistem em nos contar. Estamos falando da fragmentação da alma, um conceito que pode parecer ficção, mas que tem raízes profundas na nossa própria história. Esse é o mistério que acompanha a humanidade há milênios. Civilizações ancestrais, como os egípcios, e práticas como o xamanismo já falavam de uma alma que pode se partir. E o mais chocante, a psicologia moderna, com conceitos como a dissociação, está chegando a conclusões bem parecidas. Nunca se falou tanto sobre a busca por um eu completo. Isso é um sinal de que, no fundo, a gente sente que algo está faltando. Hoje, você vai entender de onde vem essa sensação de vazio, de estar desconectado de si mesmo. Talvez a gente te ajude a dar um nome para aqueles déjà vus estranhos que você sente de vez em quando. E no final, vamos te mostrar que existe um caminho para resgatar esses pedaços e se sentir inteiro novamente. Imagine por um momento que a sua alma não é uma esfera sólida, mas sim um cristal complexo. Quando você passa por uma experiência traumática, como um acidente, uma grande perda ou até uma traição, é como se uma parte desse cristal se desprendesse. Essa pequena lasca pode ficar presa no tempo, no local do evento ou em uma outra dimensão. Para as tradições espirituais, a alma simplesmente se parte. Para a psicologia, é a psique que se dissocia. O ponto em comum é que algo valioso se perde. Essa analogia do cristal quebrado nos ajuda a entender por que, depois de grandes dores, as pessoas dizem que nunca mais foram as mesmas. Não é só uma figura de linguagem. Por um lado, o nosso sistema de defesa, seja ele espiritual ou psicológico, retira aquela parte de nós que não aguentou o choque. Por outro, ficamos incompletos, com um pedaço de nossa essência ausente. É como tentar montar um quebra-cabeça com uma peça faltando. Você até consegue ver a imagem, mas a sensação de que algo não está ali é constante e inquietante. Você já sentiu um vazio inexplicável depois de um evento marcante na sua vida? Alguma vez se olhou no espelho e se sentiu como um estranho no seu próprio corpo? O segredo que ninguém conta é que a fragmentação da alma é uma forma de sobrevivência. É uma resposta natural do nosso ser para não colapsar diante de uma dor insuportável. Um exemplo prático disso pode ser o soldado que volta da guerra. Ele não consegue mais sentir alegria ou tristeza. A mente ou a alma dele se separou de uma parte da emoção para poder continuar. Ele deixou um pedaço de si mesmo no campo de batalha para não ser destruído por tudo que viu. Isso está acontecendo agora, com muitas pessoas ao redor do mundo. Muitos de nós estamos vivendo como fantasmas de nós mesmos, presos em uma rotina que não faz mais sentido. Essa ideia não é nova de forma alguma. O xamanismo, uma das práticas espirituais mais antigas da humanidade, é talvez a que mais se aprofundou nesse conceito. Para os xamãs, a perda da alma, ou soul loss, é a causa de muitas doenças e desequilíbrios na vida de uma pessoa. Eles acreditam que em momentos de grande susto, trauma ou violência, a alma pode literalmente fugir do corpo para se proteger. É como uma tartaruga que se esconde no casco, mas que, ao se esconder, acaba deixando uma parte vital de si mesmo para trás. Eles realizam uma jornada xamânica para encontrar a alma perdida e trazê-la de volta, em um ritual chamado de resgate da alma. É como um mergulho em um rio profundo para resgatar uma joia preciosa. No Egito Antigo, a complexidade era ainda maior. Eles viam a alma não como uma única entidade, mas sim dividida em várias partes, como o Ka, a força vital, e o Ba, a personalidade. A morte e o trauma podiam desalinhar essas partes e rituais eram necessários para reintegrá-las, garantindo a jornada da alma na eternidade. O que você acha que os nossos ancestrais sabiam sobre a nossa essência, que nós, na era da informação, acabamos esquecendo? Será que eles já tinham a chave para o nosso bem-estar? Na Grécia Antiga, a filosofia também já flertava com essa ideia. Platão, por exemplo, sugeria que a alma era composta por 3 partes: a racional, a irascível e a apetitiva.
Um desequilíbrio entre elas levaria à infelicidade e à desconexão. Um exemplo prático disso é quando a gente sabe o que é certo, mas o corpo se recusa a fazer. A mente racional quer seguir em frente, mas a parte emocional fica presa a um trauma do passado. O resultado é a inércia, o famoso "estou travado" que sentimos. O segredo que essas tradições antigas nos revelam é que a alma não é algo estático, mas um sistema dinâmico que precisa de cuidado e atenção. Elas nos mostram que a nossa verdadeira força está em manter todas as nossas partes unidas, em harmonia, para que possamos viver de forma plena e consciente. Agora, se segura que vem o mais polêmico e fascinante. A ciência, que por tanto tempo evitou a palavra alma, acabou batendo de frente com um conceito muito similar: a dissociação psíquica. É um mecanismo de defesa da mente para se proteger de traumas extremos. É quando a nossa consciência, por não aguentar a realidade, se fragmenta e separa as memórias, sentimentos e até partes da própria identidade. Ou seja, a psicologia está descrevendo, com termos clínicos, o que os xamãs e os egípcios já entendiam. Pensa no cérebro como uma grande biblioteca. Quando acontece um trauma, é como se a mente arrancasse algumas páginas dos livros mais dolorosos e as escondesse em lugares inacessíveis. Você sabe que o livro está incompleto, mas não consegue encontrar as páginas perdidas. Essa é a essência da dissociação. A pessoa vive, mas com partes da sua história e do seu eu desconectadas, o que explica a sensação de vazio e a dificuldade em se conectar com o mundo e com os outros. Você já teve a sensação de estar fora de si, como se estivesse assistindo a sua própria vida de longe? Já passou por situações que parecem se repetir, como se a vida estivesse forçando você a aprender uma lição? O vazio interno talvez seja o sintoma mais alarmante. Ele se manifesta como uma desconexão espiritual. A pessoa sente que está vivendo, mas sem a centelha da vida. Ela se sente isolada, mesmo em meio a amigos e família. É como uma lâmpada que perdeu o contato com a tomada. Ela está ali, fisicamente inteira, mas sem a luz, sem a energia que faz ela brilhar. Esse é um sinal de que a sua essência, a sua alma, não está totalmente presente. O segredo está em não ignorar esses sinais. Eles não são fraquezas, mas sim convites para o autoconhecimento. A vida, o universo ou a sua própria consciência estão te dando uma chance de voltar para casa, de recolher os pedaços que se perderam pelo caminho. Eles são os seus guias. E agora, a grande revelação. Se a alma pode se fragmentar, ela também pode ser resgatada e curada. As tradições antigas, como o xamanismo, já tinham rituais específicos para isso. O resgate da alma é um trabalho profundo, onde o curandeiro viaja para outras dimensões em busca dos fragmentos perdidos. A jornada é longa, mas o objetivo é trazer de volta a energia, a vitalidade e a essência que foram deixadas para trás, reintegrando o indivíduo ao seu ser completo. Mas não é preciso ser um xamã para iniciar esse caminho. A espiritualidade moderna nos oferece diversas práticas de reintegração. A meditação, por exemplo, é uma ferramenta poderosa. Ao nos conectarmos com o nosso interior, damos espaço para que as partes perdidas de nós mesmos encontrem o caminho de volta. A regressão terapêutica e a cura energética, como o Reiki, também trabalham diretamente na restauração da nossa energia, ajudando a fechar as fissuras que o trauma abriu. O que você faria se pudesse, de fato, se libertar das dores do passado e se sentir inteiro novamente? Qual seria a primeira coisa que você mudaria em sua vida? Um exemplo prático de reintegração acontece de forma intuitiva, no dia a dia. Você já parou para pensar por que muitas pessoas se sentem curadas quando voltam para algum lugar da infância ou quando se reconectam com um hobby que abandonaram? Muitas vezes, um fragmento da nossa alma está preso a um momento de alegria genuína. E ao retornar a ele, mesmo que por um breve instante, resgatamos essa energia e trazemos de volta um pedaço da nossa essência que estava ausente. O segredo final é que o maior propósito da vida, para muitos, não é buscar a perfeição, mas sim a totalidade. É uma jornada para recolher os pedaços perdidos da sua essência e se sentir verdadeiramente em casa no seu próprio corpo e na sua própria vida. O que você viu hoje não é ficção, é um mapa para sua própria jornada de cura. Se você sente que ressoa com esses sinais, saiba que não está sozinho.
A busca pela totalidade é universal. A vida é um processo constante de perdas e ganhos. O trauma é real, mas a cura também é. A escolha é sua. E você, já sentiu que parte de si ficou presa em algum lugar do passado? Deixa aqui nos comentários, porque sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa. E se você quer continuar explorando os mistérios da ciência e da espiritualidade, inscreva-se no canal e ative o sino. Toda semana, um novo segredo do universo.